Gente, com muita simplicidade, o livro de Salmos é tremendo. E vários profetas ali profetizaram e oraram naquele livro. E nos ensinaram a grande oração é rasgar o coração. Aquele que rasga o coração diante do Senhor, se quebranta diante dele, se humilha, reconhecendo que verdadeiramente você precisa do Senhor. E deixe que o Senhor arranque tudo aquilo que não provém dele, do seu coração, abata o seu ego, retire seu orgulho, a sua soberba, ou arrogância, o egoísmo. O Senhor ele começa a trabalhar poderosamente. Mas de antemão eu falo que se não houver quebrantamento na presença do Senhor, e se não houver entrega, rendimento, o Senhor, ele não ouve a oração. O Senhor, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E a humildade não é aqueles que andam maltrapilhando, não, irmãos. A humildade é aqueles que verdadeiramente têm um coração quebrantado e que querem verdadeiramente fazer algo para o Senhor. E nos Salmos, o salmista vem nos ensinando a orar. E de antemão, toda a oração que você desce o joelho para falar com o Senhor, seja lá como você estiver sentado, andando, conversando, falando com o Senhor, o que o Senhor, ele começa a trabalhar, o Senhor começa a limpar o seu interior, ele começa a limpar a sua mente, modificar os seus pensamentos e introduzir os pensamentos e aquilo que ele quer do céu para a sua vida. Então, mas de antemão precisa ser uma entrega por completo. Às vezes as pessoas não recebem o que pede porque ela pede tão somente para os seus deleites. Ela não começa uma oração pedindo perdão ao Senhor, rasgando o coração, falando de seus pecados, que é necessário confessar, que é necessário se entregar. A pessoa vai pedindo de cara para o Senhor, como se o Senhor fosse qualquer pessoa. E Deus, ele é Espírito, Deus, ele é amor, Deus, ele é misericordioso, Deus, ele tem uma beleza na santidade dele, e que muitas das vezes nós temos ferido a santidade dele, até mesmo falando com ele, conversando com ele, orando com ele, como se ele fosse uma qualquer pessoa, e ele não é qualquer pessoa. Ele é o dono do universo, ele que criou céus e terras, ele que criou mares, ele que nos criou e ainda nos deu o poder, através de Jesus Cristo, de sermos filhos de Deus, filhos dele, por herança. Então a palavra fala que ele veio para os seus, mas os seus não atentaram para ele. Mas aqueles que atentaram, ele deu o poder de ser filho dele, através de Jesus Cristo, na aliança do Calvário. Então, irmãos, nós precisamos, na verdade, se entregar, porque quando nós se entregamos ao Senhor, o Senhor derrama coisas sobrenaturais, poder sobre a nossa vida e retira tudo aquilo que não provém dele das nossas vidas. E as nossas vidas começam a ser mudadas, modificadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aquilo que você começava a não acreditar, você começa a acreditar, começa a crer, começa a ter fé. E nisso que você tem fé, você começa a trazer à existência aquilo que você precisa, que você ainda não vê. Então essa é a fé. Em Hebreus 11, capítulo 1, fala que a fé é firme o fundamento das coisas que a gente não vê, mas das coisas que a gente espera. Então, se você almeja algo, se você sonha com algo, se você precisa de algo, peça ao Senhor, entra em oração com o Senhor, porque o Senhor não só quer te abençoar, mas como o Senhor quer te ensinar a ter uma vida plena, a ter uma vida digna diante dele, uma vida abençoada, uma vida de princípios. Então, toda vez que você desce a oração e você se entrega por completo na sinceridade com Deus, Deus vai arrancar tudo de ruim de dentro do seu coração, vai fazer aquela limpeza, aquela faxina de fogo mesmo, de poder.
E aí, ao momento que você vai se entregando, o Senhor vai introduzindo tudo dele dentro de você. E a sua mente começa a ser renovada pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, porque ele vê graça naqueles que se humilham, naqueles que buscam. Ele fala: eu amo aqueles que me buscam de madrugada. Então o Senhor, ele espera por você. Tem muitas pessoas que ela quer ver Deus. Tem muitas pessoas que ela quer falar com Deus. Tem muitas pessoas que querem estar diante dos outros e falar de Deus, mas ela não quer andar com Deus. Ela não quer ser amiga de Deus. Ela quer usar a palavra de Deus. Mas Deus te convida hoje a se quebrantar diante do Espírito Santo de Deus, trazer à tona tudo aquilo que precisa ser levado aos pés do Senhor, para que o Senhor venha modificar a sua estrutura e restabelecer e restaurar o contato que você tem com Ele. Pois o Senhor, além de Pai, Ele é amigo, Ele é amoroso, Ele é misericordioso e Ele ama aqueles que buscam Ele de todo o coração. A própria palavra fala que aqueles que buscam vão achar. Aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Aquele que pede, dar-se-vos-á. Então creia nessa palavra, tenha fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais você ouve, mais você absorve, mais a fé é brotada dentro do seu coração. Mas não é uma fé natural daquelas que nós olhamos, né? Que a gente vê. É a fé do poder de Deus. E é esta fé que nos move. E a palavra fala que nos últimos tempos nós viveríamos pela fé. Tantas coisas ruins que nós temos visto, tantos noticiários que têm entristecido o nosso coração e até adoecido pessoas e deixado pessoas desesperadas. Mas aqueles que têm confiança no Senhor, aqueles que põem a total confiança no Senhor, o Senhor, Ele está com ele e o guarda o coração, guarda a mente, para que nós não venhamos ser contaminados com as coisas deste mundo, com as tristezas, com as misérias, com as coisas que têm acontecido. Por quê? O Senhor, Ele é um Deus de abundância, é um Deus de desfrute. Ele não é um Deus de destruição, pelo contrário. Deus é um Deus de paz. Jesus, Ele é conselheiro, príncipe da paz. Então só Ele pode dar isso que você precisa. E às vezes no momento agora você está com um vazio dentro do seu coração e não sabe. Chama Jesus Cristo. Faça um desafio com Deus. Faça com que Deus fale com você. Deus ama ser invocado. Deus ama ser chamado. Chame Ele, invoque Ele, para que Ele venha se manifestar a sua vida. E você vai ver grandes coisas acontecerem. Porque muitas pessoas hoje não veem milagres, não veem as coisas acontecerem, porque não invocam o Senhor. Mas ainda quer questionar e culpar o Senhor de alguma coisa pela sua vida. Mas a palavra em Tiago fala de que se questione, né, dos seus próprios pecados. Assim somos nós, queixosos. E o Senhor não gosta de murmurador. O Senhor gosta daqueles que verdadeiramente esperam nele e tenham fé. E para você ter fé, você precisa meditar na palavra dele. Você precisa ouvir. E meditar é o quê? Tirar um momento, ler a palavra, buscar a face do Senhor através da palavra, porque ele é o verbo. E o verbo é a palavra, é Jesus Cristo. Então você pode abraçar essa palavra, você pode ler, você pode acreditar e crer e ter fé que tudo ao final dará certo e você vencerá e o mal será abatido diante dos teus olhos. Essas são as promessas dos servos do Senhor e dos filhos do Senhor. Então, crê que verdadeiramente o Senhor está trabalhando ao favor daqueles que o buscam, ao favor daqueles que se quebrantam e que se humilham. Ele vem sara a terra. Não importa o que está acontecendo com você. O que importa é que você está se entregando a cada dia, confessando a Ele, que você necessita dEle, que você ama Ele e que Ele vai transformar tudo e restaurar tudo na sua casa, na sua vida, na sua família. Então receba em nome de Jesus, amém?